Quão poderoso é o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja aquele que morreu na cruz para nos salvar. Irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nessa transmissão para, nesses momentos, orarmos juntos, cantarmos juntos, meditarmos na palavra de Deus e também sermos cheios da presença de Deus, né, na nossa vida. Espero que o seu dia tenha sido um dia agradável, um dia bom. E agora vamos separar esse tempo para novamente entrarmos em pleno relacionamento com o nosso Deus. E eu convido você a que oremos nesse momento. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, com sincero coração, desejoso da Tua presença, um coração desejoso, Senhor, do Teu agir, um coração, Senhor, desejoso por sentir a Tua presença em nós. Pedimos, ó Pai, que Tu venhas perdoar os nossos pecados, que Tu venhas livrar-nos, Senhor, das nossas iniquidades, que Tu venhas, Senhor, nos preencher mais e mais com Teu Santo Espírito, a fim de nos santificar, nos purificar, a fim de que o Teu Espírito nos ensine todas as coisas da Tua palavra, para que cresçamos, ó Pai, edificados na rocha que é o Teu Filho Jesus, e possamos, ó Pai, viver para o Teu louvor. Pedimos pelos nossos irmãos, ó Senhor, que estão doentes, aqueles que estão infectados por esse Covid, aquelas famílias, ó Pai, que estão com seus parentes também, em cima de um leito de hospital. Pedimos a Tua operação, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que necessita da Tua ação curadora. Precisam do Teu milagre, Senhor, para agir na saúde. Pedimos e clamamos em favor delas. Também colocamos nas Tuas mãos, Senhor, as famílias enlutadas, aqueles que perderam seus parentes, perderam amigos, perderam pessoas importantes. Que o Teu Espírito Santo venha consolar e confortar cada coração. Pai, abençoa, para que o Teu povo espalhado pela face da terra sinta mais e mais o Teu agir no seu viver. E o Teu povo, Senhor, que tem sofrido perseguição, que sejam também, Senhor, fortificados na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus. Abençoa-nos nestes momentos em que aqui estávamos, ó Pai, preparados para Te louvar, buscar e meditar na Tua palavra. Fale conosco, Senhor, nós pedimos, precisamos de Ti. É o que falamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao nosso Senhor o hino 49. Hino 49,
nosso cenário. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Cantemos. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu imenso poder. Todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eterno. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, terem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro, que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Amém. Amém. Deus é a nossa força, né? Como a Escritura diz, Deus é a força do seu povo. Então nós não dependemos da nossa própria força, nem das forças externas que estão aí alheias nesse mundo. Nós dependemos apenas da força do Senhor. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento. É o momento da nossa confissão de pecados. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta na segunda carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7 ao versículo 11. Vai aparecer aí na tela, mas é sempre importante você ter a Bíblia disponível aí para o nosso momento da meditação. Nos diz assim, 2 João, capítulo 1, na verdade é o único capítulo, né? Versículo 7 ao versículo 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas
faz-se cúmplices das suas obras más. Gostaria de que você prestasse atenção nesse versículo que está destacado. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então, aqui nós vamos até, se eu creio que na próxima quarta-feira, nós estaremos entendendo esse texto, esse versículo principalmente, de uma forma mais clara no nosso estudo bíblico de quarta-feira. Então não perca, tá bom? Mas o que João aqui está falando, não está falando de perder a salvação. Ele está falando de aspectos de que você pode falhar quando você não se prende à doutrina correta. Irmão, quantas falhas nós cometemos por não compreendermos, não nos dedicarmos ao entendimento correto da palavra de Deus. É um motivo pelo qual nós temos que também confessar os nossos pecados. Porque tendo a oportunidade de ler a palavra de Deus todos os dias, muitos de nós não o fazem. Vamos, eu convido você a que confessemos ao Senhor os nossos pecados, coloquemos diante dele as nossas iniquidades. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de ti. Agradecemos, Senhor, por tua obra em nossa vida, pela tua salvação que nos alcançou, apesar, Senhor, daquilo que nós somos, apesar dos nossos pecados, porque tu provaste o teu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por mim e por todos nós, quando éramos ainda pecadores. Te agradeço, ó Pai, porque não depende do meu esforço, não depende, Senhor, da minha constância, mas depende unicamente da tua graça. Vivifica, portanto, Senhor, meu coração para que eu seja constante. Vivifica o meu coração para que eu seja perseverante em todo o tempo na tua palavra, Senhor, e na caminhada da fé. Vivifica o coração de todo o teu povo, Senhor, porque precisamos do teu agir, precisamos da tua santificação, precisamos, ó Pai, diariamente do teu perdão. É o que nós clamamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu convido você, então, que nós ouçamos a declaração de perdão. Essa declaração que nos traz é o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, nos versículos 8 até o 10. Olha a certeza que Paulo nos dá. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E olha a parte destacada. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém. Que declaração de perdão maravilhosa, né? Nós que confessamos o Senhor Jesus com a nossa boca e que cremos no exercício, aqui é o exercício intelectual, a fé, temos a fé de que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos, ou seja, já fomos perdoados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E é por causa desse perdão que nós podemos nos aproximar do Senhor, render louvores a Ele e glorificá-lo pelo que Ele é. Nós cantaremos aí na direção da nossa equipe de cânticos e eu convido você que cantemos juntos ao Senhor. Já não quero ser igual.
tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o que eu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador, porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Porque sendo pobre hei de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Dou graças. Dou graças de coração, prostrado em adoração. Dou graças por Jesus, meu Salvador, porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Porque sendo pobre hei de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Dou graças. Dou graças. Dou graças.
Amém, irmãos? Irmãos, eu convido você que nesse momento nós passemos a meditação da palavra de Deus. Eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 3 ao versículo 10. Hoje não vai aparecer aí na sua tela, tá bom? Houve uma falha aqui e nós não colocaremos esse texto na tela. Mas acompanhe aí. Nos diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10. Paulo nos diz: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino celestial, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Meus irmãos, esta semana o presidente Bolsonaro ele fez um discurso na ONU, no qual ele falou a respeito da necessidade do combate à cristofobia. E esse discurso dele acabou gerando uma certa polêmica entre alguns grupos que dizem que não existe a chamada cristofobia, que não existem pessoas que morrem por causa da sua fé, né? Alguns falam que especificamente que ninguém aqui no Brasil morreu por causa da sua fé, mas ele não estava se referindo à questão no Brasil, ele estava falando justamente em outros países, onde cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Muitas vezes a gente acha que essa questão da perseguição ficou apenas ali nos primeiros séculos da igreja cristã, no qual muitos dos nossos irmãos foram mortos. Mas como nós temos visto aqui várias vezes aqui na nossa igreja, nas nossas transmissões, a perseguição à igreja de Cristo ainda é real, atual e é muito extensa ainda em várias partes do nosso mundo. E é para uma igreja perseguida que Paulo ele escreveu essa carta. Essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita porque Paulo via naqueles irmãos com muita alegria um povo que permaneceu firme na fé, apesar das tribulações, perseguições e dificuldades que eles estavam passando. Se os irmãos lembrarem, na meditação do domingo anterior, nós falamos um pouco disso. Na primeira carta, Paulo quando Paulo passou por Tessalônica, houve um tumulto que foi criado ali por alguns judeus que fez com que Paulo ele tivesse que fugir da cidade. E ele ficou muito preocupado como estavam aqueles irmãos, aquela igreja que ele deixou ali formada. Dessa forma, ele enviou Timóteo e Silas àquela cidade para que pudessem acompanhar e ver como é que estavam aqueles irmãos. E quando eles retornam, trazem então a notícia para Paulo que aqueles irmãos estão firmes, aqueles irmãos vivem em amor, a sua fé é uma fé inabalável. E isso faz com que Paulo se torne muito feliz e grato a Deus, de forma que ele escreve a primeira carta, louvando ao Senhor por essa situação daqueles irmãos e também tirando algumas dúvidas, principalmente relacionadas à segunda volta de Jesus. Nessa segunda carta, Paulo novamente, nessa introdução, ele faz uma ação de graças pela vida daqueles irmãos que são perseverantes e firmes na fé, apesar das tribulações, e tiram outras dúvidas, inclusive coisas a respeito da escatologia, como no capítulo 2 vai demonstrando. Então, irmãos, essa carta é uma carta escrita para um povo perseguido, para uma igreja que estava sendo cada vez mais
ameaçada por aqueles que não creem em Jesus. Irmãos, o fato é que Paulo ele louva, porque essa perseguição gerou frutos naqueles irmãos, e que também tem que gerar em nós. E é sobre isso que eu gostaria de meditar neste momento, sobre os frutos da perseguição cristã. Nós veremos dois frutos, um fruto para a igreja e o outro fruto para os ímpios. E em primeiro lugar, irmãos, o fruto para a igreja é a constância e a fé. Versículo 3 e versículo 4, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia toda a nossa meditação. Veja que Paulo fala: irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós outro, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Irmãos, não há nada melhor que visualizar na vida de alguém não apenas a perseverança que ela tem diante das dificuldades, mas principalmente a superação e o desenvolvimento de algumas virtudes apesar das tribulações. E é esse o fruto que Paulo ele consegue visualizar na vida daqueles irmãos da igreja de Tessalônica. E é um fruto que todos desejam, que nós devemos também aprender a viver. Um fruto muito importante para que nós possamos desenvolver em nós também. Veja que Paulo ele louva a Deus porque aqueles irmãos eles não se abateram diante das dificuldades. E quais eram as dificuldades? Será que eram apenas problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas no relacionamento conjugal, ou problemas no relacionamento entre pais e filhos? Não é isso que Paulo trata aqui. O problema daqueles nossos irmãos era a perseguição que eles estavam sofrendo por causa de Jesus. Logicamente, muitos aspectos dessa perseguição geravam problemas financeiros, gerava problemas de relacionamento, gerava problemas do trabalho, porque muitos deles às vezes se tornavam desempregados pela fé em Jesus. Mas o principal foco é que tudo isso tinha origem na fé que eles tinham no Senhor Jesus. Como eu citei antes, irmãos, quando Paulo ele passou pela cidade de Tessalônica na sua segunda viagem missionária, lá em Atos 17 nos fala que ele teve que fugir daquela cidade porque alguns judeus começaram a gerar um tumulto por causa da sua pregação. E foram justamente essas mesmas pessoas que começaram a denunciar os convertidos, dizendo que eles eram ateus. Por que ateus? Porque eles não criam nos deuses gregos nem romanos, eles criam em um único Deus, e aí eles eram chamados de ateus. E muitas vezes eram denunciados como criadores de confusão. Mas sabe, esses irmãos permaneceram constantes e firmes na fé. Irmãos, a palavra traduzida aqui por constância no versículo 4, no original ela significa paciência. E ela tem essa ideia de suportar coisas difíceis. Então, na verdade, o que Paulo estava dizendo é que ele se alegrava diante de Deus porque aqueles irmãos eles tinham uma fé tão firme que essa fé gerava a capacidade de suportar as aflições em nome de Cristo, por mais difíceis que fossem essas aflições. Irmãos, a paciência aqui ela é colocada como um fruto da fé. É a fé que sustenta os crentes diante das tribulações. É aquilo que nós conhecemos do nosso Senhor, da sua obra na nossa vida, das suas promessas para o nosso futuro, que nos dão o suporte para nós vencermos todos os ataques que nós recebemos nessa vida. Sabe, irmãos, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que iriam abandonar a igreja porque não suportavam o peso ou a pressão diante das dificuldades. Algumas dessas pessoas, elas dizem que antes de frequentar a igreja, era mais fácil. Irmãos, pessoas assim, na verdade, elas demonstram que nunca compreenderam realmente o que é a vida cristã. Pessoas assim, na verdade, nunca foram convertidas, nunca exerceram a fé salvadora, porque a fé salvadora é justamente aquilo que nos dá força
para resistirmos às dificuldades. Irmãos, a verdadeira fé nos faz olhar para os céus e não para as tribulações aqui desse mundo. Nós vislumbramos aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, quando fala que porque para mim eu tenho por certo que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que haverá de ser revelada em nós. Quando nós olhamos em Hebreus capítulo 11, nós temos a lista daqueles que são chamados heróis da fé. E por que eles são chamados assim? Porque o próprio texto nos mostra que, apesar de eles terem sido torturados, açoitados, escarneados, aprisionados, apedrejados, apesar de eles terem sido muitas vezes levados a serem mortos na fogueira, a serem mortos por espadas, etc., tudo eles suportaram. Por quê? Está lá no versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles vislumbravam os céus. Eles vislumbravam uma coisa superior que Deus tinha prometido. E era essa fé, essa convicção na promessa de Deus que fazia com que eles pudessem suportar todas as dificuldades. Eles olhavam para a promessa de Deus. Eles olhavam com fé para o reino celestial. Mas veja, irmãos, que outro fruto que Deus gera em nós através da perseguição está aí no versículo 5. É a integridade necessária para entrarmos no reino de Deus. Paulo fala, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Nós falamos dessa dignidade no domingo passado. Mas veja bem, o que Paulo está falando aqui não é que a tribulação nos faz merecedor de entrar no reino celestial. Não é isso que Paulo está falando. Ele sabe que a igreja também compreende isso, que é apenas pelo mérito de Jesus que nós recebemos esse acesso à glória celestial, essa entrada no reino de Deus. O que Paulo está colocando aqui nesse versículo é que, através das tribulações que nós sofremos nesse mundo, por causa da nossa fé em Jesus, Deus ele vai operando no nosso coração para nos preparar para entrar no seu reino. Veja bem, as tribulações, Paulo está falando, as tribulações, elas são como um instrumento que Deus usa para que nós deixemos de amar as coisas desse mundo e desejemos cada vez mais as coisas do céu. Jesus também expressou isso de certa forma, quando ele disse lá em João 12, 25, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. O apóstolo João também ensinou assim, quando lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 e versículo 17, ele fala, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá no versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, quando nós, portanto, ao nós olharmos para as tribulações, nós temos que ter em vista que nós estamos como que na bigorna de Deus, sendo refinados, sendo preparados para vivermos eternamente ao lado do nosso Senhor. As batidas são duras, as tribulações são sofridas, mas o resultado é proveitoso. O resultado de passarmos por essas situações, no fim de tudo, é proveitoso, é maravilhoso. E então Paulo ele vai expor outro fruto para a igreja dessa tribulação, e outro fruto que é consequência daquilo que nós temos visto. No versículo 7, ele declara que com a manifestação do Senhor Jesus nós teremos alívio. Olha o versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Outro fruto da tribulação é que no fim,
Com a vinda do Senhor Jesus, nós temos alívio. Aqui a gente pode usar aquele provérbio que muitas vezes a gente usa aí no mundo afora, né? Depois da tribulação, depois da tempestade, vem a bonança. Irmãos, essa promessa de paz, essa promessa de descanso, de repouso, só é garantida aos filhos de Deus. Os ímpios, aqueles que obtêm a injustiça através desse mundo, eles podem aproveitar ao máximo esse mundo, porque o futuro deles é um futuro terrível. Aquele estudo que nós fizemos na quarta-feira a respeito do rico e do Lázaro, da parábola do rico e do Lázaro, contada por Jesus, ela mostra essa mudança de realidade. Lá em Lucas 16, 25, Jesus fala: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele será consolado e tu estarás em tormentos. A nossa realidade nesse mundo é dura, mas no fim teremos glória. Os ímpios, eles têm essa realidade o máximo para aproveitar, mas tem que saber que no futuro o seu resultado é terrível. Em Apocalipse, nós também vemos uma descrição dessa promessa da seguinte forma, que é colocada lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 e 5. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, hoje choramos, hoje suportamos as adversidades, e elas são poucas não, são muitas. Mas a promessa de Deus é que lá não haverá mais tristeza. Por fim, irmãos, outro fruto colocado por Paulo no nosso texto está aqui no versículo 10. Ele fala da glorificação com Cristo. Olha o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Irmãos, nesse mundo, nós somos vistos como opróbrios, como vis, pessoas indignas, como obstáculos para a completa imoralidade desse mundo, obstáculos para a completa corrupção desse mundo. Como disse Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, nós nos tornamos espetáculo ao mundo. Mas com a manifestação da segunda vinda do nosso Senhor, toda essa tribulação, toda essa humilhação, todo esse desprezo que nós passamos nesse mundo, será transformado em glória. O nosso lema tem de ser aquilo que Paulo falou em Romanos 8, versículo 17. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Nós o veremos, diz Paulo, e então o admiraremos. Nós veremos e admiraremos o nosso Senhor, que temos aguardado aí por tanto tempo. Nós nos regozijaremos com a sua glória, e não apenas nos alegraremos da sua glória, mas seremos participantes da sua glória. Irmãos, esse será o coroamento e será a nossa consolação final. Com tudo isso em vista, irmão, nós podemos olhar para as tribulações e para as perseguições desse mundo de uma forma diferente. Hoje essas tribulações e essas perseguições nos machucam, mas daqui a pouco, sobre todas elas, sobre toda a tribulação, sobre toda a perseguição, a igreja de Cristo será vitoriosa. Louvado seja o Senhor, né? Mas aí, essa é apenas o primeiro fruto da perseguição com relação à igreja. Mas qual é o fruto da perseguição, o fruto da tribulação para os ímpios? Versículo 6 até o versículo 9 aqui vai nos mostrar também. Então veja, irmãos, que nós já vimos que o fruto das tribulações para os crentes, no fim, ele acaba sendo proveitoso. No presente não é agradável, mas no fim é maravilhoso, glorioso. Mas por outro lado, para os ímpios, já não há esperança de alívio. Isso porque, irmãos, a principal colocação de Paulo aqui é que a origem das tribulações
sobre a igreja de Cristo são os próprios ímpios. Eles são instrumentos de Satanás para afligir o povo de Deus nesse mundo. Então Paulo coloca aqui quais são os resultados que eles receberão. E em primeiro lugar, veja o versículo 6, o juízo de Deus. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam. Se você observar no início do versículo 5, Paulo coloca que as tribulações que a igreja está passando são sinal do reto julgamento de Deus. Como assim? O ensino, irmãos, de Paulo é que as injúrias e as perseguições que as pessoas piedosas, que as pessoas inocentes, os filhos de Deus sofrem por parte dos ímpios nesse mundo, revelam claramente como um espelho que Deus um dia será juiz desse mundo. Assim a gente pode lembrar aquilo que Asaf nos fala no Salmo 73. Lá nos diz que Asaf, ele olha para as injustiças e para a prosperidade dos perversos. Ele olha para as injustiças que os perversos lançam sobre os filhos de Deus e o seu coração então fica desanimado. Parece que o mundo está desajustado. Parece que o mundo está desgovernado. Eu já me vi muitas vezes questionando, e eu tenho certeza que você também já se questionou, por que essas pessoas más, elas não recebem logo o castigo de Deus? Por que sobre essas pessoas não há uma aflição por causa das suas impiedades? É o que Asaf perguntava. Mas veja o que acontece lá no versículo 17 do Salmo 73. Asaf, ele fala: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que eu olhei para o futuro. E aí eu vi o que é que vai lhes acontecer. Irmãos, o conceito de Paulo é que se hoje os ímpios não estão sendo punidos por causa dos seus erros, por causa das suas injustiças, por causa das suas impiedades, com certeza no futuro eles serão. E é nesse aspecto que entra aqui o nosso versículo 6, que diz que quem retribui aos ímpios as suas maldades contra a igreja é o Senhor. Os tormentos e aflições que os ímpios eles vão sofrer virão com a justiça daquele que é o juiz sobre toda a terra. E aí eu gostaria que você também observasse o versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Irmãos, vejam que aqui o versículo 8, Paulo ele coloca essa figura do julgamento de Deus em termos de vingança. A palavra vingança aqui no grego indica uma punição completa. A vingança é uma ação que não pertence a nós, pertence a Deus. E aqui se faz necessário lembrar aquilo que Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 19. Olha o que Paulo fala para a igreja. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que a retribuirei, diz o Senhor. Veja que Paulo lá aos Romanos ele fala que a nossa atitude como cristãos nesse mundo é promover o bem até aos nossos inimigos. Você puder ler Romanos 12, 20 e 21, você vai ver que é isso que ele está falando, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe copo, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Assim amontoarás as brasas vivas sobre a sua cabeça. Então a nossa atitude como filhos de Deus nesse mundo é promover o bem até para os ímpios, até para os nossos inimigos. Porque nós apenas confiamos na justiça do nosso Deus. A vingança não nos pertence, a vingança pertence ao Senhor. Nesse ponto, existe aqui a aplicação daquilo que João Batista, ele falou a respeito do batismo que Jesus traria. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista ele tinha falado: ele vos batizará com Espírito e com fogo. Irmãos, para o crente, para os crentes, para os filhos de Deus, o batismo que Jesus trouxe é um batismo da presença do seu Espírito Santo. É um batismo com o Espírito. Mas para os ímpios, para os seus inimigos, para aqueles que atribulam o povo de Deus,
é um batismo com fogo, uma demonstração de juízo. Vejamos bem, irmãos, que Paulo ele coloca que a sua vingança, aqui no versículo 8, é contra os que não conhecem e contra aqueles que não obedecem o Evangelho de Jesus. Veja que aqui ele distingue os incrédulos por essas duas marcas que nos lembram muito aquilo que o próprio Paulo explanou em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25. Ou seja, que há homens que, por mais que vejam todas as evidências da existência de Deus, eles preferem ignorá-lo, né? Por meio das coisas criadas. Aquilo que certa vez Jesus falou em Mateus 13, vendo, eles não veem. Ou seja, está diante dos olhos, mas eles preferem ignorar. E há aqueles que ainda possuem tal conhecimento, porque ouviram falar de Deus. Alguns casos eles foram evangelizados, mas deliberadamente desobedecem a Deus. Então, irmãos, percebam que aqui existe apenas um evento, mas que traz consigo dois resultados diferentes. Que evento é esse? O evento que Paulo cita no final do versículo 7, a manifestação do Senhor Jesus com os anjos do seu poder. A segunda vinda de Cristo. Essa manifestação gloriosa e poderosa do Senhor Jesus com os seus anjos, o que é que ela vai fazer? Ela vai trazer alívio, versículo 6, e vai trazer glorificação à igreja, no versículo 10, mas aos ímpios é um evento terrível. Para os ímpios, o dia do Senhor é um evento pavoroso. Por quê? Porque vai trazer o juízo expresso aqui no versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, Paulo explica então aqui qual que é a natureza do castigo que havia feito a menção aqui. Uma destruição sem fim e uma morte infinita. A eternidade da morte descrita por Paulo aqui, ela é provada, ela é confirmada através de uma referência oposta à própria glória de Cristo. Ou seja, a glória de Jesus que Paulo coloca aqui é eterna, é sem fim. Quando falei no versículo 10. E da mesma forma, a influência dessa morte para os ímpios nunca vai cessar. Tal como a glorificação de Cristo é eterna, a punição dos ímpios também não acaba, não cessa. Vejam, portanto, irmãos, quão terrível é essa severidade do castigo e da vingança de Deus contra os ímpios, porque ela vai ser da mesma proporção à glória e à majestade do Senhor Jesus. Enfim, aqueles que Paulo está mostrando aqui para uma igreja perseguida, para uma igreja atribulada por causa das injustiças dos homens maus, é que aqueles que atribulam as ovelhas de Jesus, hoje, no fim, eles serão atribulados pelo Supremo Pastor da igreja. É um juízo sem misericórdia. Então, irmãos, hoje é tempo de nós proclamarmos o tempo da salvação. Hoje é o dia de nós anunciarmos, tal como o próprio Senhor Jesus fez e tal como João Batista falava: preparai-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. É o tempo de proclamarmos a salvação. Saiam da situação da condenação e busquem o Senhor, porque Ele é misericordioso e justo, e a sua graça é uma graça salvadora. Venham ser arrebanhados, para que sejam então consolados. É a mensagem que nós temos que proclamar para esse mundo que está perdido. Que Deus nos abençoe e que o Senhor derrame sobre a nossa vida mais e mais da sua graça e da sua glória. Amém? Se você está sofrendo hoje, lembre-se, há uma promessa
de consolo, de alívio, de glorificação. E que nós vejamos que as tribulações deste mundo apenas são instrumento de Deus para nos preparar para a habitação celestial. Então sejamos constantes, fervorosos, porque o fruto da fé é a paciência em toda essa situação. Que Deus realmente nos abençoe. Vamos cantar, louvar o nosso Deus, com o hino que fala da firmeza na fé, o hino 93 do nosso inário. Aonde você põe a sua fé? Eu somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Nossa fé e o nosso amor tem que estar sempre firmados no Senhor, né? Sempre no Senhor e nele somente. Bom, nós vamos orar nesse momento, encerrando essa transmissão, mas ainda, encerrando esse momento da nossa liturgia, né? Mas ainda não desconecte, porque nós temos os avisos e temos aí mais uma apresentação do nosso show de talentos, tá bom? Então oremos ao Senhor. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pela Tua vida em nós. Agradecemos, ó Pai, porque nos deste uma fé vitoriosa. Não uma fé, Senhor, fraca, não uma fé decadente, mas uma fé firme, operosa, constante e paciente. Nos deste, Senhor, uma fé que suporta as tribulações e dificuldades, porque ela vem de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, para que nós e todo o Teu povo espalhado pela face da terra, seja um povo, Senhor, todos nós da Tua igreja, uma igreja, Senhor, valorosa e constante na Tua palavra. Faz-nos, Senhor, vislumbrar as delícias do céu, a glória do Senhor Jesus Cristo que haverá de se manifestar, e nós nos gloriaremos nele, e nós, Senhor, o admiraremos com toda alegria. Faz-nos, Senhor, ter em nosso coração o desejo profundo de habitarmos e estarmos contigo por toda a eternidade. E abençoa, Senhor, que sejamos em tudo firmes e valorosos em nossa fé.
Pedimos, ó Pai, que Tu venhas abençoar o Teu povo espalhado pela face da terra, para que recebam mais e mais do Teu poder e do Teu Espírito Santo. Novamente colocamos nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão contaminados, aqueles, Senhor, que estão sendo perseguidos nas Tuas mãos, para que a Tua boa mão, Senhor, venha operar sobre a vida de cada um, e eles também venham, Senhor, sentir o Teu cuidado, venham sentir o Teu amor diariamente e constantemente. Abençoa, Senhor, toda a Tua igreja, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno, poderoso amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, né? Então, vou passar rapidamente aos avisos. Lembrando aí, nós estamos na fase final da nossa reforma, né? Já faltam poucas coisas para que nós estejamos prontos a começar a nos congregar aqui no templo, mas ainda faltam algo, creio que levaremos aí mais uma semana, 10 dias para finalizarmos tudo pela graça do Senhor. A nossa expectativa é que no domingo do dia 11 nós já possamos ter o nosso primeiro culto aqui presencial, tá bom? Tudo de acordo com as normas de segurança, tudo de acordo com a forma que deve acontecer, para que tenhamos aí o nosso culto. E vai ser divulgado a cada um dos irmãos, tá bom? Mas queremos contar com a sua ajuda, tá? Principalmente na sua fidelidade, na entrega dos dízimos e das suas ofertas também. Nós já temos gasto aí mais de 50 mil reais na nossa reforma e precisamos então do compromisso e do apoio dos irmãos, tá bom? O número da conta está aí para quem não tem e qualquer coisa pode entrar em contato conosco também, tá? E temos também o nosso show de talentos. Deixa eu colocar aqui. Melhor, antes disso, o nosso show de talentos infantis, né? Nosso show de talentos está aí acontecendo. Enquanto estivermos recebendo os vídeos das nossas crianças ou adolescentes, nós vamos colocando aqui na nossa transmissão. Mostrar, irmãos, que o mandato cultural de Deus capacita o homem a exercer toda a prática de atividade, inclusive artística, para o louvor do nome do Senhor. Então, se seu filho, sua filha, sobrinho, né? Qualquer criança, adolescente quiser participar do show de talento, envie-nos um vídeo aí, qualquer expressão artística baseada na Bíblia, para que possamos então louvar ao Senhor através desse mandato cultural, tá bom? E também, só por fim, do último aviso, a respeito das nossas redes sociais aí, elas recebem todos os dias meditação da Palavra de Deus. Lembrando que nas quartas e nos domingos tem um horário definido, né? Na quarta, às 20 horas, temos nosso estudo bíblico. Domingo, escola dominical às 10 horas, estudo de escola dominical. E às 19h30, a nossa meditação. Nos demais dias, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, normalmente pela manhã, nós já postamos também aí todas as nossas meditações, pela qual você pode fazer a sua devocional pessoal ou pode também aí fazer o seu culto doméstico, tá bom? Só não deixe de aproveitar essa meditação da palavra de Deus, tá? Bom, nós vamos passar então aí ao show de talentos que nós recebemos essa semana, tá? Do Isaac e do Samuel, e logo em seguida estaremos encerrando a transmissão. Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe cada uma das nossas famílias, abençoe todo o seu povo espalhado pela face da terra. Que a graça do Senhor venha nos acompanhar diariamente. Amém. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Mais rápido. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Mais rápido. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Agora vem devagar. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom.
pra mim. Vai cantando bem alto, Isaac. Deus é bom pra mim. Feliz eu estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso canto